Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o candomblé. O termo candomblé designa uma casa onde se dança ao som de atabaques. E a gente não pode falar de candomblé sem entender o significado de uma palavrinha muito conhecida nossa, mas que poucos sabem o real significado, que é a palavra axé. Nas religiões de matriz africana, incluindo a Umbanda, axé é uma palavra que vem da língua iorubá e significa a força da realização. É a manifestação do poder divino. Axé é o princípio da vida, é o poder, é o dom que cada um carrega consigo. As palavras de bondade têm axé, as mãos que abençoam têm axé. É a força que emana de tudo o que é vivo. É a própria energia vital que cada um carrega consigo para realizar algo nessa vida, para deixar uma realização para os que vêm depois, para deixar a sua marca por essa experiência, na passagem por essa experiência física. Axé é a força que sustenta os ilês e todos os que lá celebram essa religião como uma linda expressão de vida. Uma observação: na Umbanda, o lugar onde são realizados os cultos, chamados giras, é denominado terreiro, é tenda, é denominado centro. No candomblé, o terreiro é chamado ilê, que significa casa. É comum também se referir à casa onde acontecem os cultos pelo termo roça de candomblé. No candomblé, assim como na Umbanda, axé é poder. Axé é a energia e a força sagrada que vem dos orixás. É força e, ao mesmo tempo, é realização. E por tudo que a palavra representa de bom, pela força realizadora do axé, todos nós, filhos e filhas do terreiro Vozes de Aruanda, desejamos aos irmãos e irmãs em humanidade que nos acompanham nessas nossas despretensiosas aulas, desejamos a todos vocês muito axé. E viva a Umbanda, e viva o Candomblé, e vão embora com a gente lá para a segunda aula do nosso curso Teologia de Umbanda. Vamos lá? Para a gente começar a falar sobre Candomblé, a gente tem que começar a falar primeiramente sobre o continente africano. A gente tem que entender o que é o continente africano. A África é considerada o berço da humanidade porque há na África indícios, há achados arqueológicos que indicam que o continente africano foi o primeiro continente a ser habitado por seres humanos. Hoje em dia, a África é um continente dividido em países, como a gente vê aqui nesse mapa geográfico na tela. Mas nem sempre foi assim, não. Vamos primeiro entender o que é continente. Continentes são grandes extensões de terras que são separadas pelos oceanos. Essas divisões são divisões que nós, seres humanos, fazemos do espaço terrestre em que a gente habita para ter melhor compreensão de onde a gente está situado no planeta. Então, de acordo com essa divisão, existem 6 principais continentes no planeta. Existe a África, que é o continente que a gente vai conversar agora, mas existe a América, que é onde nós brasileiros moramos, existe a Europa, existe a Oceania, que é chamada continente australiano, porque pelo fato da Austrália ser o único país desse continente que não é considerado ilha. Existe a Ásia, que é o maior deles, inclusive algumas regiões são consideradas formigueiros humanos, devido à grande quantidade que habitam essas regiões, como são a China, Índia e Paquistão. Esses países abrigam mais pessoas do que todo o restante do planeta, então são considerados, por isso, como formigueiros. E como 6º continente nós citamos a Antártida. Antártida, que a gente também conhece por Polo Sul, que é considerado um continente
porque ele é formado por terra e gelo. O Polo Norte não é considerado um continente, porque não é formado por terra, lá só tem gelo. E sendo um continente, a África não é homogênea. O que seria homogênea? Vamos falar da população do Brasil, por exemplo. No Brasil nós falamos a mesma língua portuguesa, nós temos os mesmos interesses em manter o nosso território, nós nos reconhecemos como pertencentes da mesma pátria. Isso não acontece na África. A África é uma das regiões mais diversificadas, mais variadas do mundo, em termos culturais, em termos religiosos, políticos, geográficos, eu digo de território mesmo, de maior diversidade étnica, inclusive. Quando a gente fala étnica, a gente está se referindo à língua, à cultura, a tradições. Tendo isso em mente, vamos voltar a séculos atrás, lá na África pré-colonial, quando a África ainda não era dividida como existem as divisões hoje. Hoje, um continente é dividido em países, e nesses países tem estados, tem cidades, bairros, ruas. Mas na época pré-colonial, quando ainda os europeus iam lá para a África trocar escravos por pinga, ia trocar gente por cachaça, o continente africano era uma extensão de terra enorme. Como vocês estão vendo aqui neste mapa na tela, era uma extensão de terra enorme, dividido em reinos e impérios. Não existiam países. Presta atenção. Não existiam países, existiam reinos, existiam impérios, existia sultanato, que era uma região governada por sultão. Sultão é um título de soberano entre os muçulmanos. Sim, existem muçulmanos na África, por isso que eu digo que ela é muito diversificada. Então, nesta época, as sociedades se norteavam apenas pela cultura de cada região. E cada cultura trazia uma forma de comportamento social, trazia um grau de organização política, trazia uma língua específica e, obviamente, uma religiosidade própria. Eram culturas diferentes dentro do mesmo continente, com línguas diferentes e, principalmente, para o que importa aqui no nosso curso agora, com religiosidades diferentes. E esses grupos africanos tinham suas divindades. Cada reino da África entendia Deus de uma forma peculiar. E o culto dos orixás vem dessa época. Os orixás, para quem não conhece e vai estudar aqui neste curso, vai saber tudo sobre os orixás, mas para quem não conhece, os orixás eram e são entendidos como as forças da natureza. Só que diferente da Umbanda, como nós vamos estudar aqui, no culto dos africanos, os orixás têm personalidades humanas. E como surgiram os candomblés no Brasil? Veja bem, nós estamos falando candomblés no plural, porque existem vários candomblés, não existe um só. Existe o candomblé de Queto, Quetu, o candomblé de Angola, o candomblé Jeje, existem vários candomblés. Vamos começar falando sobre o candomblé de Queto ou Quetu. Os Yorubás eram um povo que habitava principalmente o que hoje a gente conhece por Nigéria. Habitavam o chamado Reino Quetu ou Queto e falavam a língua Yorubá. Os que eram dessa região de Queto e foram trazidos para o Brasil como escravos, esses foram trazidos, inclusive, em massa para o Brasil. Quando chegavam no Brasil, esses escravos eram chamados de nagô. Nagô era um rótulo de identificação que os traficantes de negros davam para identificar a origem dos escravos. Era para identificar o lote ao qual aqueles escravos pertenciam. A grande maioria desses escravos provenientes da nação Queto foi mandada para a Bahia. E na língua desses escravos que foram para a Bahia, na língua Iorubá, Deus se chama Olorum ou Olodumare.
E as forças da natureza que esses escravos cultuavam eram chamadas, na língua deles, no Iorubá, de orixás. Com o tempo, foram surgindo religiões que não existiam na África e que passaram a existir no Brasil. E uma dessas religiões é o candomblé. Vejam bem, o candomblé, e isso é importante deixar claro, não existia na África. Foi no Brasil, mais especificamente na Bahia, que nasceu o chamado candomblé de Queto, ou Quetu, ou Alaqueto. O nome Queto, então, fazendo referência à região na qual os escravos moravam na África. E foi assim que surgiu essa religiosidade que nós chamamos candomblé. Por isso que na Bahia o chamado candomblé de Queto ou de Alaqueto é todo voltado para a adoração dos orixás. Depois, bem mais tarde, entre o povo do santo, lá na Bahia, e quando a gente fala em povo do santo, vocês saibam que nós estamos falando dos candomblecistas, porque é assim que eles são chamados. Na Bahia também surgiu o chamado candomblé de caboclo, que é uma fusão entre as várias crenças regionais chamada sincretismo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre sincretismo. Mas no Brasil não vieram só escravos da nação Queto. Chegaram também negros trazidos de uma região hoje denominada República Popular do Benim, que é um antigo reino do Daomé. E essa gente tinha outra cultura, tinha outra religiosidade, outra língua, tudo diferente dos nagôs, porque eles eram de outro reino na África. Eles falavam uma língua chamada Fon. Isso a gente está falando lá de século XVIII, mais ou menos. Esses escravos foram rotulados pelos traficantes de Jeje ou Mina. Na língua desses escravos, Deus era chamado Mau, e esses escravos cultuavam as forças da natureza, que chamavam de voduns ou vodu, que não tem absolutamente nada a ver com aquele bonequinho que se espeta a agulha. Aquilo, aliás, só existe na ficção e na cabeça de gente biruta, viu? Vodu é o nome do candomblé haitiano, nascido através dos escravos que foram para as ilhas do Caribe, que foram para o Haiti. Vodú é uma religiosidade construída em cima da cultura desses negros, chamada Jeje, e não tem nada a ver com feitiçaria, com bonequinho espetado, pelo amor de Deus, isso é uma bobagem sem tamanho. Jamais percam um minuto da finita vida de vocês procurando essa bobagem. E esses escravos foram, em grande parte, mandados para o estado do Maranhão. E lá no Maranhão, eles fundaram o culto dos voduns, ou vodú. Depois, devido à fusão com outras crenças da região, nasceu a religião chamada Tambor de Mina. Porque, como a gente acabou de falar, os escravos eram rotulados pelos traficantes de Jeje ou Mina. Então, se explica o nome da religião, Tambor de Mina. E a religião fundada por esses escravos vindos do reino do Daomé é o candomblé de Jeje. O candomblé banto, chamado candomblé Angola, Congo, se desenvolveu entre os escravos vindos de uma região da África que hoje se chama Angola, onde se falavam vários idiomas, mas o principal era o idioma quimbundo, cujo deus, na língua quimbundo, é chamado Zambi. E as forças da natureza cultuadas por este povo são chamados inquices. E os escravos que vieram de outra parte de Angola, do Congo, de uma parte do Gabão, chegavam aqui no Brasil falando a língua Kikongo. E eles cultuavam os tatas e as iaias, que eram entendidos por eles como ancestrais divinizados. Eram ancestrais que se tornaram divindades. E o modelo da religião dos escravos africanos vindo do Congo deu origem ao candomblé do Congo. Os africanos de Congo e Angola que foram para o Rio de Janeiro criaram
Veja bem, presta atenção, uma religiosidade própria chamada macumba. A gente sabe que macumba é o nome de um instrumento de percussão parecido com o reco-reco. Macumba é o nome de uma dança, é o nome de uma árvore, é o nome de uma madeira, mas a palavra macumba acabou se tornando muito pejorativa. O preconceito, um enorme preconceito foi gerado porque na primeira metade do século XX, igrejas neopentecostais e alguns outros grupos ditos cristãos, né, consideravam profana a prática das religiões de matriz africana. E pelo que vocês assistem hoje, em que tem até os denominados traficantes de Cristo agindo por ordem de pastores evangélicos, né? Eles agem contra os que seguem as religiões de matriz africana. Inclusive tem pastor evangélico de algumas empresas milicianas que tomaram forma de igrejas neopentecostais, impondo meta para os pastores converterem em umbandistas. Eu não sei se os senhores e as senhoras sabem disso, mas existem metas a serem cumpridas por esses pastores. Então, o termo macumbeiro, que significa originalmente o tocador de macumba, o tocador daquele instrumento chamado macumba, e a própria palavra macumba se tornaram inaceitáveis para uma religião, e por isso passou a ser denominado candomblé de Angola. E foi assim que nasceu a chamada religiosidade afro-brasileira, com os escravos revivendo no cativeiro, no Brasil, sua cultura na África. A gente pode, sem sombra de dúvida, afirmar que, então, o candomblé é uma religião adaptada ao Brasil e que nasceu do dia a dia do cativeiro dos negros, nasceu do sofrimento do povo negro. Aí, então, vocês constatam que candomblé não é tudo uma coisa só. São vários candomblés, porque cada um segue as rezas, segue as cantigas, segue as crenças da sua nação, da nação lá da África, né? E é por isso que o candomblé é chamado culto de nação. É comum, quando se conversa com um adepto do candomblé, um candomblecista, se perguntar de que nação você é. É por isso, é por essa razão que nós expusemos agora. Então vocês vejam que tudo é uma questão linguística. A entidade que você, minha irmã, que você, meu irmão, chama Deus, é chamada God pelos que falam a língua inglesa, Die pelos que falam francês, Dio pelos italianos, e os iorubanos chamam Olorum. Nada a ver com o mal. E de pensar que tem gente que se pela de medo até de pronunciar essas palavras. Inclusive foi na Idade Média que se criou as imagens horríveis de diabo, capeta, essas imagens de Satanás de rabo, de chifre vermelho, pele vermelha, corpo vermelho, do jeito como a gente conhece hoje, e que causa medo. Tem gente que sente terror. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, contra o medo, o melhor remédio é a luz entrando e iluminando a alma, viu? Aí ninguém te engana. Criou-se uma ideia terrível de Deus e um diabo andando juntos, lado a lado, forças iguais. O diabo era uma ameaça constante na vida das pessoas, era o mal se apossando das pessoas. Os sermões dos padres sempre tornaram a vida mais difícil do que sempre foi, porque aqueles sermões pavorosos geravam um temor profundo, levavam as pessoas a trabalharem mansamente, durante a vida inteira trabalhavam em silêncio para conseguir a salvação depois da morte. As pessoas viviam uma vida em branco e preto, viviam uma vida sem cor, cheia de medo, cheia de submissão. Não se enganem, irmãos e irmãs, essa é uma forma infalível de dominação. O medo é a arma mais eficiente que há. Você sente medo? Você está dominado. Você deixou outra pessoa decidir o seu caminho? Outra pessoa decidiu o que é bom para você? Lamento, irmã, mas você já está subjugada, você está escravizada. Na Idade Média, além dos sermões dos padres, dos sermões desesperados dos padres, sermões ameaçadores, ainda as paredes das igrejas, as páginas dos livros eram pintados com almas,
queimando eternamente no fogo do inferno, uma coisa aflitiva, sem volta, sem perdão. Olha, não é mole, viu? E qual Deus é melhor? Considerem, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus é a mesma entidade criadora em todo o mundo, apenas com nomes diferentes adaptados à linguagem humana. Existe uma música que é cantada pelo Gilberto Gil e Marisa Monte, chamada Life Gods, traduzido por Deuses da Vida, em que eles cantam os nomes de Deus e de divindades em 77 línguas diferentes, das mais variadas tradições espirituais do planeta. É uma música que eu comparo uma oração ecumênica, porque invoca Deus de forma universal, livre de intolerância, sem preconceito, livre do discurso surgido, né, do mais profundo mundo trevoso, né, em que meu Deus é o único e verdadeiro, meu Deus é o melhor, meu Deus vai te castigar. Isso é discurso das trevas. É o atraso falando pela boca de homens e mulheres que caminham cegos pelo mundo. Nós vimos o culto dos inquices, nós vimos o culto dos voduns, mas a gente vai falar especificamente sobre o culto dos orixás, porque é o mais próximo da nossa crença na Casa Vozes de Aruanda. Nós vimos que o culto dos orixás nasceu dentro da diáspora dos africanos nagôs que vieram da atual Nigéria. Porém, dentro desta grande nação nagô, que falava a língua iorubá, dentro desta grande nação, tinham pequenas nações, como dentro de um país existem os estados. E cada pequena nação cultuava um orixá diferente. O culto não era para todos os orixás, não existia uma nação que cultuava todos os orixás, não. Cultuavam os orixás específicos. Por exemplo, existia uma cidade chamada Ilé-Ifé, que a gente pode comparar, talvez para efeito de entendimento, com a cidade de Aparecida, onde é cultuada uma santa muito popular que é Nossa Senhora Aparecida. Então, da mesma forma, em Ilé-Ifé se cultuava Oxalá, que para os que não conhecem e vão conhecer nas nossas aulas, pode ser comparado a Jesus Cristo, por sua bondade, por sua compreensão. Oxalá é considerado o orixá mais velho, né? O orixá da criação, chamado orixá do pano branco. Vamos ver tudo isso. Então, os africanos acreditavam que o mundo tinha sido construído a partir daquela pequena nação de Ilé-Ifé. Outra pequena nação que estava localizada dentro da grande nação de Queto, cujos escravos aqui no Brasil foram chamados nagôs, tinha o culto de Oxóssi. A outra nação chamada Oió tinha o culto de Xangô e de Ansan. Na nação de Ixejá se cultuava Oxum. Na nação de Irê se cultuava Ogum, né? Exu sempre foi cultuado em todas as nações, mas cada nação tinha um orixá específico. Repetindo, então, é por isso que o candomblé hoje é conhecido como culto de nação. Só para ficar bem claro, termos como nagô, jeje, banto, mina não existiam na África como identidade étnica, como povos. São nomes criados pelo tráfico de escravos para diferenciar os negros. Era uma forma de se saber de qual nação era aquele escravo. Só para ficar bem esclarecido, o nagô, que a gente fala muito na Umbanda, porque nós também cultuamos os orixás, era o nome que se dava a todo negro que vinha da costa dos escravos, que falava ou que entendia o iorubá. Não era uma identidade ou uma localidade africana. E outras religiões afro-brasileiras nasceram no decorrer dos séculos, sempre com influência da cultura dos escravos que vieram em determinada região e são religiões sincréticas, ou seja, nasceram de diferentes cultos, de diferentes crenças, da união, da junção de diferentes crenças. Por exemplo, no Pará tem o Babassuê, no Rio Grande do Sul tem o Batu, que são religiões sincréticas, que nasceram a partir da junção de outras religiões. Eu já falei aqui do tambor de Mina, no Maranhão, que também está no estado do Pará. Tem o Xangô,
é uma religião chamada Xangô, em Pernambuco. No Espírito Santo tem a cabula, são todas religiões sincréticas. O catimbó, muito forte na Paraíba, em Pernambuco. Existe a religião chamada pagelança, praticada no Amazonas. Em Sergipe tem o toré, no Alagoas tem o xambá. E a Umbanda, que está no Rio de Janeiro, São Paulo. Aliás, a Umbanda está em todo o Brasil. Até fiz uma colinha aqui para me lembrar de todos os países que eu pesquisei para falar para vocês. A Umbanda está na Alemanha, França, Japão, Argentina, Colômbia, Espanha, Itália, México, Panamá, Portugal, Uruguai, Estados Unidos, Venezuela, e eu sei que está em outros países também. Mas eu acabei não pesquisando porque eu achei que esses daqui já eram suficientes para vocês terem uma ideia de como a Umbanda já está disseminada pelo mundo. Tem a encantaria, praticada sobretudo no Piauí. Tem a Jurema de terreiro, na Paraíba e Pernambuco. Tem a Jurema Sagrada, nós vamos falar sobre a Jurema Sagrada em nosso curso, que é uma tradição religiosa dos índios que habitavam o Rio Grande do Norte, o litoral da Paraíba, o sertão de Pernambuco. É uma religião de pajés, são grandes conhecedores dos mistérios do mundo espiritual. Eles conhecem muito as plantas, eles conhecem os espíritos dos animais. É muito bacana. Tem a Quimbanda, que tem raiz no candomblé Angola-Congo, que também não tem nada de bruxaria, de magia negra, como se diz, não é verdade. Tem o Omolocô, tem o Terecô. Infelizmente a gente não tem tempo para falar de todas essas religiões que são fascinantes, é uma pena. Sincretismo é a absorção de um sistema de crenças por outro. É a fusão de diferentes cultos, de diferentes doutrinas religiosas. Isso ocorreu, por exemplo, no cristianismo, que absorveu conceitos de religiões da Europa numa tentativa de facilitar a religião cristã no continente europeu, e pegou uma festa, se utilizou de uma festa pagã que celebrava o solstício de inverno, onde eram realizadas diversas festas de fertilidade, eram festas celebradas como promessa de uma boa colheita no ano seguinte. Era uma festividade anual em que se adorava o Rei Sol, em resumo, e transformou na festa de Natal. A religião católica utilizou a data que era tradicionalmente comemorada, que já era comemorada pelo povo, e aos poucos foi modificando essa festividade até a celebração se tornar a data em que nasceu Jesus. Foi aos poucos sendo associada à atual celebração do nascimento de Jesus, o Natal. Então este é um exemplo de sincretismo, ou seja, é uma fusão do culto solar com o culto cristão. E isso também aconteceu com o candomblé. No período da colonização do Brasil, eram trazidos africanos de todas as partes da África. Cada nação, cada tribo vinha com uma visão particular de seu mundo, de sua espiritualidade, de suas línguas, de suas crenças. E os escravos eram misturados aqui no Brasil de forma proposital, porque sendo de várias culturas, a ideia é que eles se desentendessem, que eles criassem profunda inimizade entre eles, de modo que fizessem guerra entre si. E, guerreando entre si, não provocaria revolta contra os fazendeiros, contra os seus proprietários. Mas a proximidade entre os escravos, e principalmente pelo sofrimento que era comum a todos, ao contrário do que se pretendia, facilitou o entendimento coletivo. Eu vou narrar uma história agora e eu gostaria que vocês fizessem uma imagem mental do que eu vou narrar. Os escravos eram capturados na África e eles eram obrigados a andar por quilômetros, vigiados de perto por homens armados. Eles andavam em filas. Imaginem, os pés deles sangrando, sem alimentação, sem água, atados uns aos outros por correntes ou por madeiras. Às vezes usavam ferros para atar esses escravos, muitas vezes pelo pescoço. Eles eram unidos pelo pescoço com ferro.
Isso se chamava libambo. E eles ainda eram obrigados a carregar peso. Por quê? Tudo para aumentar o cansaço e diminuir as chances de rebelião, as chances de fuga. E muitos, evidentemente, morriam antes de chegar nos navios chamados navios negreiros. Os navios negreiros eram chamados navios tumbeiros, que vem de tumba. Tumba, cova, é a cova onde se enterram os mortos. E, de fato, os escravos vinham entre fezes nos porões dos navios, que a temperatura chegava a 55 graus. Imaginem vocês, comiam apenas milho e, quando muito, bebiam meio litro de água por dia. Os que chegavam vivos, assim que aportavam no Brasil, eles imediatamente perdiam seu nome de origem. Eles eram batizados com nomes cristãos e eles eram obrigados a professarem a fé católica. Então, para eles não perderem a religiosidade de origem, porque já tinham perdido tudo, não é? Vamos combinar, perderam a liberdade, perderam a dignidade, perderam a família, perderam tudo. Mas para que também não perdessem a sua fé religiosa que traziam da África, e também para não sofrerem agressões dos seus senhores, eles escondiam uma coisa chamada ocultar orixá, a pedra do orixá, atrás de um santo. Por exemplo, eles pegavam a estátua de Santa Bárbara, que na religião católica é a protetora contra as tempestades, e escondiam dentro da estátua, em algum lugar naquela estátua, uma pequena pedra que representava Yansan, que na religião deles, que na religião dos orixás, é a divindade dos ventos e das tempestades. E eles aparentavam rezar para um santo católico, eles aparentavam rezar para Santa Bárbara, mas em seus corações eles reverenciavam Yansan ou qualquer outro orixá. Daí então surgiu o sincretismo afrocatólico. Até hoje, alguns católicos e alguns candoblecistas celebram juntos a lavagem do Senhor do Bonfim. Os católicos, a lavagem do Senhor do Bonfim, e o povo do santo, Águas de Oxalá. Assim é, Yansan, Santa Bárbara, Nossa Senhora dos Navegantes é Iemanjá, Oxóssi é São Sebastião, Ogum, São Jorge. Vocês compreenderam a razão do sincretismo? O que é o sincretismo? Nesta semana serão publicados em vídeo algumas aulas complementares sobre Umbanda e Candomblé, onde a gente vai expor de maneira mais direta, mais detalhada, a diferença entre essas duas religiões. Por ora, nós esperamos que vocês tenham entendido os candomblés do Brasil. São vários. Os trabalhadores e trabalhadoras do terreiro Vozes de Aruanda finaliza esta aula sobre candomblé, declarando o nosso mais profundo respeito e amor ao povo do santo. A todos, nossos irmãos, nossas irmãs, desejamos axé.